Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 Jesus. Olá, Igreja da Vila, nós estamos aqui mais uma semana juntos para poder cultuar e para poder entregar o nosso coração ao Senhor. É muito bom estar aqui. É muito bom participar desse momento aqui e podemos fazer isso juntos, mesmo diante do cenário que nós estamos vivendo. Os nossos dias não estão fáceis, não temos vivido situações fáceis, mas nós temos uma certeza
E essa semana, essa certeza ecoou no coração de toda a nossa igreja, de que Jesus está caminhando ao nosso lado em toda e qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. E quando nós menos percebemos, o próprio Jesus nos coloca no seu colo e nos dá força para continuar caminhando. Essa é uma certeza no nosso coração. Ele está vivo. Ele está vivo e está com cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Esse momento juntos aqui é para celebrar, para festejar, para derramar a nossa alma diante do nosso Senhor. Mesmo se estivermos tristes, mesmo se estivermos cansados, esse é o momento que nós podemos rasgar o nosso coração e entregar tudo o que nós somos para Ele. Nós podemos dizer, Senhor, nós clamamos ao Teu nome, porque nós temos a certeza que o Senhor está vivo e que o Senhor está aqui conosco. Eu queria que nesse momento nós começássemos orando e entregando o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja nas mãos do Senhor. Mas antes de orar, eu queria te lembrar do quanto a nossa oração é forte, poderosa, o quanto a nossa oração é eficaz se ela é feita do coração em nome de Jesus. Tem um texto que eu gosto muito, está lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18. E esse texto fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos orar? Todos nós, justos, justificados pelo Senhor Jesus? Pai Santo, aqui está a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Nesse momento nós queremos dedicar o nosso coração por completo diante do Senhor. Nós queremos nos entregar sem medo nas tuas mãos, para que o Senhor tenha de nós o melhor que nós conseguimos, ó Pai, para as suas mãos, para o Senhor. Pai, recebe o nosso coração, recebe a nossa alma do jeito que nós estamos. Talvez alguns de nós aqui estejamos tristes. Pai, recebe, Deus, a nossa alma triste diante do Senhor. Talvez alguns de nós estejamos preocupados e ansiosos. Pai, recebe a nossa alma preocupada e ansiosa diante do Senhor. Pai, Senhor, talvez alguns de nós estejamos alegres, felizes, celebrando as conquistas e as vitórias desses últimos dias. E eu te peço, Paizinho, recebe a nossa alma feliz, alegre, contente também. Recebe o Senhor, a cada um de nós, como nós estamos. E transforma, Pai, transforma a nossa vida. Essa é a oração de alguém que acredita no Senhor. A oração de um justo pelo Senhor. A oração que o Senhor mesmo nos disse, que é poderosa e eficaz. Assim como Elias orou pela chuva, nós oramos agora pela tua presença, na tua igreja, no meio do teu povo, para que nós possamos te sentir, sermos transformados, sermos reavivados e que a tua palavra produza muito fruto na nossa vida e no nosso coração. Nós entregamos esse momento de adoração e reflexão ao Senhor e pedimos, fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Oiê! Tem alguma criança aí? Crianças! Só passei aqui para lembrar de uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer nunca. A gente não pode esquecer que o Papai do Céu
está presente em todos os lugares mesmo. A gente pode, às vezes, estar com medo e pegar um foguete lá para o universo. O Papai do Céu vai estar lá. Ou a gente pode pegar um submarino e ir para o fundo do mar. Lá no fundo, lá num abismo mais profundo, o Papai do Céu também vai estar lá. E a gente pode estar com medo, assim, num lugar, deixa eu pensar... Dentro da boca de um bicho bem grande, igual o Jonas ficou. O Papai do Céu também vai estar lá. Em todos os lugares que a gente imaginar, o Papai do Céu tá junto. E aí, vamos cantar uma música que fala que o Papai do Céu tá nas conchinhas do mar, lá nas estrelinhas do céu, e que a gente pode observar Deus em várias coisas legais. A gente pode ouvir Deus, às vezes, no cantar de um pássaro, ou quando a gente ouve o sussurro do vento, assim, ó. Às vezes Deus pode falar com a gente através dessas coisas. E aí, essa musiquinha é muito legal. Vamos cantar junto? Porque Deus está com a gente em todo lugar. Mesmo que a gente tá lá, ó, no fundo do mar, assim, morrendo de medo, Deus vai arrumar um jeito de ajudar a gente e de cuidar da gente, porque Ele nos ama. Vamos cantar? Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, sei comigo Deus está. Quem quiser pode escutar o cantar do sabiá, no sussurro do vento, no chuá das ondas do mar. Churuá, churuá, chuá. Churuá, churuá, chuá. Em todo lugar, Deus está. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre
para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Atualiza Vila, mais uma semana de notícias sobre a Igreja da Vila para você ficar informado e também para participar das nossas atividades, combinado? Bom, gente, nas últimas semanas muita gente procurou a liderança da igreja para falar sobre a questão de doação, né? Ajudar projetos sociais, ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, como que a igreja podia se engajar num projeto dessa natureza, já que tem muita gente precisando nessa pandemia, inclusive entidades que recebem ajuda e que tiveram essa ajuda diminuída por causa da crise, da pandemia e de tudo isso que a gente está vivendo. O Conselho da Igreja decidiu apoiar um projeto chamado Sopão Eis-me Aqui. É um projeto que surgiu na Igreja Presbiteriana do Centenário há muitos anos e desse jeito que o nome diz, como um sopão. Os membros da igreja doavam a comida, outros preparavam e outros distribuíam para pessoas em situação de rua. Ao longo dos anos esse projeto foi mudando e hoje eles inclusive apoiam com cesta básica, né, alimentos que fazem parte da cesta básica, algumas entidades dessas que ajudam na recuperação de pessoas que estão tratando vício em álcool, em drogas, entre outras coisas. Hoje eles estão precisando muito da nossa ajuda, porque a doação de alimentos caiu muito e a demanda, claro, como a gente sabe, aumentou. Para doar e para participar, eu queria muito que você colocasse isso como um objetivo no seu coração, visse as suas possibilidades e participasse com a gente. Tem duas formas. Você pode doar em valor, ou seja, um valor financeiro, um dinheiro para esse projeto que vai ser convertido em alimentos e então distribuído, ou você pode doar diretamente em alimentos. Eu vou explicar as duas formas. Para doar em dinheiro, você pode fazer um depósito de qualquer valor na conta da Igreja da Vila. Esse dinheiro vai ser diretamente encaminhado para o pessoal do projeto, combinado? Como é que eu faço para identificar que esse valor que você está colocando na conta da igreja é para o projeto e não para nenhuma outra coisa, não é o seu dízimo, não é uma oferta? Você vai, na hora de fazer o depósito ou a transferência bancária ou até o Pix, porque dá para fazer Pix, colocar 21 centavos a mais. Então, ao invés de doar R$5, você vai doar R$5,21. Ao invés de doar R$10, você vai doar R$10,21. Vai ser o nosso código, para saber que todas as doações com valor quebrado em 21 centavos são para o projeto do Sopão. Combinado? Ah, Léo, poxa, mas eu queria doar em alimento. Também é possível, fique tranquilo. Aí eu vou te pedir para mandar uma mensagem ou para dar uma ligada para o pastor Leandro. É ele quem vai organizar a logística para que a gente faça com que o alimento que você tem na sua casa chegue para as pessoas que precisam. Seja a gente passando e recolhendo de alguma forma, indicando alguém do projeto para recolher diretamente, ou se você puder levar até um ponto de coleta, fique tranquilo, a gente dá um jeito. O importante é estar disposto a ajudar. Então coloca isso como um objetivo aí de oração na sua semana. Leva isso para o seu coração e vamos ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando, faz parte do nosso papel como cristãos, dentro das nossas possibilidades, ajudar essas famílias, tá bom? Um grande abraço. Se você tiver qualquer dúvida sobre o projeto ou sobre como doar, procura a liderança da igreja para tirar, combinado? Até mais, gente, até semana que vem. Que o tempo passa devagar, só sei que a qualquer hora vem o som. Temos ainda mais perguntas
alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é bater no coração tão forte dor. Lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar. E esse verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Estamos começando hoje uma nova série de mensagem aqui na nossa igreja, na Vila. Nós estamos parando um pouco para os próximos domingos, para as próximas semanas, refletirmos sobre como o nosso coração se encontra e que tipo de resposta a Bíblia tem para nos dar diante de tudo isso que nós temos vivido, sentido e tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia.
Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos tristes, nós estamos vivendo momentos tensos na nossa vida. E essa nova série, Sobreviver no meio de tanto sofrimento, ela vem nos levar a uma reflexão sobre esse momento que nós vivemos, mas principalmente sobre as intervenções da graça de Deus na nossa vida, que acontecem ainda hoje e são capazes de transformar toda a nossa realidade, a começar do nosso coração. Eu quero convidar você a, junto comigo, nessas próximas semanas, a mergulhar nessas perguntas e nessas respostas que a Bíblia nos dá sobre como viver no meio de tanta coisa que está acontecendo à nossa volta. Eu queria começar a mensagem de hoje constatando algo que eu tenho certeza que é o que você está sentindo, assim como eu. Nós estamos inevitavelmente vivendo tempos de exaustão, não estamos? Nós não estamos cansados. Nós, em todos os sentidos dessa palavra, nós estamos exaustos fisicamente de tantas demandas, e mesmo diante de tantas demandas, nós temos que nos reinventar para atender todas elas, presos dentro de protocolos de segurança. Nós estamos exaustos emocionalmente porque as notícias ruins se amontoam nas nossas caixas de entrada e nós não somos poupados um minuto sequer de uma avalanche de informação sobre a situação caótica, deplorável em que nós vivemos nesses últimos meses. Nós estamos tentando, parece que, nos equilibrar entre uma pontinha de esperança que surge lá no fim do túnel, quando chega mais um vidrinho de vacina. E o medo de que tudo isso nunca acabe, ou que não dê tempo de salvar aquelas pessoas que nós amamos, os riscos dessa doença. Nós convivemos com o desemprego, com a fome, nós estamos vendo o nosso país de cabeça para baixo, nos sentimos impotentes. Estamos no limite, gente. Nós estamos cansados, nós choramos sem saber motivo. Parece que não tem mais vontade dentro de nós de prosseguir, não tem vontade de trabalhar, não dá vontade de continuar os próximos dias. Parece que tudo está tão escuro, tão denso, tão pesado. Nós estamos andando com o nosso tanque vazio. E quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, é muito comum a gente olhar a lista dos sintomas do que a medicina chama da síndrome do burnout e nos identificarmos com muitos deles. Você já ouviu falar disso, a síndrome do burnout? Alguns dos sintomas que essa síndrome acomete as pessoas que estão no limite, estão estafando, estão chegando no topo da onde consegue emocionalmente suportar. Alguns desses sintomas são pessimismo exagerado, você só vê as coisas ruins, momentos de choro, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, uma irritabilidade que cresce a todo tempo dentro da gente, insônia, baixo nível de energia, a gente está sempre cansado, a gente acorda cansado, a gente tem sentimentos de solidão, até mesmo desinteresse sexual, descontrole alimentar, dores no corpo, um ceticismo e um criticismo muito aumentado. A gente critica tudo e parece que não acredita em nada. Uma insatisfação generalizada da vida, das circunstâncias, das coisas. A gente tem reações desproporcionais. Não precisava reagir desse jeito, não precisava falar desse jeito, não precisava fazer assim. Impaciência, e por aí vai. Essa síndrome tem acometido a nossa geração, essa síndrome tem pegado os corações das pessoas no meio desse caos e no meio dessa pandemia. Nós estamos com um tanque vazio, nós chegamos no limite das nossas emoções. Nesse livro, Andando com um Tanque Vazio, o Wayne Cordeiro, ele diz o seguinte: sabe qual é o nosso problema? Nós não esquecemos que nós somos cristãos. O problema é que nós esquecemos que nós somos humanos. E que um único equívoco pode afetar o potencial do nosso futuro.
Nós esquecemos que nós somos seres humanos que sentem desânimo, que sentem tristeza, seres humanos que choram, seres humanos que desistem, seres humanos que não conseguem se controlar emocionalmente, seres humanos que chegam no limite. Nós somos cristãos, mas também somos humanos. Nós não percebemos isso, mas essa é a nossa realidade. Eu tenho ficado muito preocupado com todo mundo que eu convivo, com as pessoas que convivem comigo, porque é muito comum eu ouvir a frase: pastor, eu estou no limite, pastor, eu cheguei na onde é por aqui, daqui para frente eu não consigo mais. Parece que eu não consigo mais avançar, parece que eu não quero trabalhar, eu não quero levantar da minha cama, eu não quero acordar. Eu cheguei no meu limite, eu estou cansado, eu estou exausto. Gente, eu não sei se você já pensou sobre isso, se você percebe isso, mas muito antes da gente chegar na pandemia, a gente já estava vivendo dias de exaustão e cansaço. Aí contribuiu muito para que quando a pandemia se instalou, nós chegássemos nesses dias tão difíceis, nesses limites emocionais, que nós estamos tendo que arrastar-nos para sobreviver diante de tudo isso. Um filósofo coreano, sul-coreano, chamado Byung-Chul Han, ele é professor da Universidade de Artes de Berlim, na Alemanha. E ele escreveu em 2010 um livro chamado A Sociedade do Cansaço. A obra dele foi traduzida e só chegou no Brasil em 2015. Mas desde então ganhou um sucesso no currículo da filosofia por todo o mundo, porque ele faz uma leitura muito realista da nossa sociedade do século XXI. Sabe o que o Han fala? Ele mostra na sua obra que nós já estávamos muito imersos nessa exaustão emocional desde que o século XXI começou, porque algumas coisas começaram a mudar de lugar. Han mostra que a sociedade disciplinar, repressora, que existia no século XX, agora ela perdeu espaço para uma nova forma de organização. É uma forma coercitiva, é uma violência emocional, é uma violência neural, uma violência que provoca tensão dentro de nós. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados na nossa geração. Isso torna elas mesmas vigilantes e carrascas de suas próprias ações. Eu preciso produzir, eu preciso entregar, eu preciso dar resultado. É uma época que nós poderíamos trabalhar menos e ganhar mais por causa de toda a tecnologia e avanço que nós passamos, mas essa ideologia da positividade, do eu posso, eu consigo, você pode apresentar, você deve apresentar, ela gerou uma inversão perversa nisso, porque agora nós nos submetemos a trabalhar mais e receber menos. Nós nos submetemos a trabalhar mais, cobrar-nos mais, viver desgastando o nosso emocional para produzir, apresentar resultados. É a nossa sociedade, a sociedade do resultado. Os efeitos colaterais disso são enormes. Porque existe um discurso motivacional, o mercado das palestras, livros motivacionais, isso só está crescendo, gente. As religiões tradicionais estão perdendo espaço para aquelas igrejas que trocaram o discurso do pecado pelo encorajamento da autoajuda. Você pode, você é capaz, você tem poder. As instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, de hierarquia, do combate à concorrência, pela positividade do estímulo, da eficiência, o reconhecimento social, a superação dos seus próprios limites. Mas, gente, essa onda do eu consigo, do você pode, nós podemos, tem gerado um aumento significativo de doenças, como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como a hiperatividade e o burnout. O Han fala assim no seu livro: a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projetos, iniciativa, motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Mas essa não é a nossa sociedade. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. Isso ficou no século XX. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. É forte isso, né, gente? Mas muito antes da gente entrar nessa pandemia,
A nossa sociedade, ela tem vivido esse ritmo de hiperatenção. A gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo para poder apresentar mais resultados. É uma vida de excessos de estímulos. Qual é a alternativa a essa hiperatividade, essa hiperatenção? O Han fala no seu livro que nós deveríamos optar por uma vida mais contemplativa, no qual os indivíduos aprendem a dizer não para os excessos de estímulo. Para esse autor, para esse filósofo sul-coreano, a gente precisa aprender a capacidade da negação, que é muito importante, é capaz de nos salvar da exaustão do limite. A sociedade do cansaço, diz o Han, surge da união de vários fatores em algo que ele chama de o infarto da alma. Nós somos a sociedade do cansaço. Nós temos sofrido o infarto da nossa alma. E mesmo assim, nós fomos jogados no meio do deserto chamado Covid-19. Parece pesado tudo isso? Mas para um pouco. Pensa aí no seu coração. Como que você tem se sentido nos últimos anos da sua vida? Será que assim como eu, você se pega constantemente pensando o quanto está cansado? O quanto precisa de férias, o quanto precisa de descanso, o quanto você precisa realinhar tudo dentro de você? Será que você sente alguns desses sintomas que eu citei da síndrome de burnout? Não são poucas as pessoas que falam, eu estou exausto, eu não aguento mais, está muito difícil. Gente, os dias se arrastam, estão cada vez mais complexos para cada um de nós, para as nossas famílias. Estamos há mais de um ano mergulhados em uma crise de proporção nacional, e por que não dizer mundial, que tem nos deixado exaustos fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Nós tateamos as paredes escuras do medo, da insegurança, da incerteza, procurando desesperadamente esse interruptor para conseguirmos dissipar toda essa escuridão que nos assola e vermos luz no meio de tantas trevas. O sofrimento, a dor, o desespero, a angústia, a ansiedade tem nos levado a momentos de exaustão. E se nós estamos exaustos emocionalmente, nós também estamos exaustos espiritualmente. Como viver, gente, diante de tanto sofrer, diante de tanta dor, de uma realidade tão cruel, tão perversa como a que nós estamos vivendo, além de sermos cobrados pela produção, as tensões pelas demandas, as tensões que nos levam a trabalhar incansavelmente para produzir e apresentar resultados, nós ainda enfrentamos dias difíceis da pandemia que foi instalada no ano passado. O que eu preciso fazer para conseguir passar por tudo isso em condições minimamente saudáveis na minha vida? Como manter a saúde, gente, emocional e espiritual nesses dias que costumeiramente roubam a nossa esperança e a nossa alegria? A pergunta que não quer calar, e é a pergunta dessa série de mensagens, é o que a Bíblia tem para nos ensinar diante de um cenário como esse? Se a palavra de Deus é aquela capaz de transformar a nossa realidade, transformar a nossa vida, o que ela tem a nos dizer diante de dias tão difíceis como nós temos passado? Muitas pessoas na Bíblia são expostas, são escancaradas, suas vidas estão abertas, escritas ali. E elas vivem situações limites tanto quanto nós. E quando enfrentam isso, Deus sempre intervém com a graça e com o seu amor. E nós aprendemos muito com essas histórias. Hoje, nós vamos dar uma olhadinha na vida de Elias. Nós vamos dar uma olhada na vida de Elias no momento mais difícil de toda a sua existência. Foi quando Elias temeu, teve muito medo, quando Elias se entregou para a morte, quando Elias sofreu esse infarto da alma. A história que nós vamos conversar um pouquinho, ela se encontra em 1 Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E o texto que nós vamos usar é o versículo do 1 ao 18 desse capítulo, quando Elias foge e se esconde numa caverna, e olha só o que acontece com ele. Acompanha comigo essa história fascinante de Elias. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Senhor, já tive o bastante. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais, os meus antepassados. Depois disso, ele se deitou debaixo daquela árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão tentando me matar. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Maiolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, preste atenção, Elias. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo tempos terrivelmente difíceis. Elias viveu um tempo muito difícil. Essa história não começa nesse momento onde Asaf conta para Jezabel e Jezabel simplesmente ameaça Elias e Elias foge. A vida de Elias não começou com uma ameaça e não começou com medo. Elias foi sem dúvida um profeta heróico. Também foi um homem de grande humildade. Nós já vimos isso quando nós lemos as páginas desse livro que nós estamos. Reis. Mas nós não podemos nos esquecer de que ele foi apenas um homem, um ser humano, sujeito às condições humanas, tanto quanto nós. No comecinho desse culto nós lemos um versículo de Tiago que fala: Elias era homem como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções. Elias ficou desmotivado, sentiu desânimo, teve depressão. Se você ler as Escrituras e ficar um pouco atento a isso, gente, é possível notar que sentimentos como esse não eram incomuns entre aqueles homens, os servos que Deus chamava para servir ele. Moisés pediu a morte para Deus, Jonas também. Até mesmo Paulo ficou exausto, cansado de tudo o que acontecia com ele. Elias, como esses homens, chegou ao fundo do poço. Ele caiu diante de terríveis dores, da desmotivação, desse desespero que abateu a alma dele. É muito importante notar, gente,
que a Bíblia nunca escondeu a fragilidade humana daqueles que Deus chamou. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra essas fragilidades para que eu e você saibamos que nós também somos homens chamados por Deus. Deus não ignora a fraqueza ou esconde a fragilidade dos seus servos. Deus intervém, Ele cura, Ele trata a fraqueza e a fragilidade de cada um de nós. Essa história de Elias começa com o desastroso reinado de Acabe, o pior rei que Israel já teve. Por séculos, gente, Israel teve problema com a adoração de ídolos, mas Israel estava prestes a entrar no pior momento da sua história, quando Acabe sobe ao trono. Algo aconteceu quando Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel. Jezabel era filha do sacerdote de Tiro e Sidom. Era uma devota fanática de Baal, o deus de Tiro. Ela se casa com Acabe por causa de aliança política. Era muito comum isso naquela época. Mas ela foi capaz de fazer algo que nunca tinha acontecido antes em Israel. Jezabel trouxe para Israel o culto a Baal. Ela construiu um templo a Baal. E ela fez da adoração a Baal a religião oficial do império. Pensa isso. Israel, que tinha toda a sua cosmovisão, com Deus sendo único, onipotente, presente, agora era dividido no coração dos israelitas com Baal, como uma religião oficial do seu reinado. Sabe o que Deus faz? Deus envia Elias. Deus envia Elias e envia Elias a Acabe, junto com ele, uma mensagem. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias olha para Acabe e fala: você é rei, mas Deus mandou uma mensagem para você. Nós vamos passar por um período de seca e um período de fome como nunca houve antes na história de Israel. E isso só vai ser revertido quando eu orar, quando eu falar. Gente, pensa em Acabe quando olha para Elias. A partir daquele momento, ele se torna, Elias, um procurado do rei. Acabe começa a perseguir Elias de ponta a ponta do seu reinado, porque Acabe quer que Elias reverta essa profecia e mude essa história. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos o próprio Deus dizer para Elias: saia daqui, fuja, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você vai ser nutrido ali, você beberá do riacho, e eu darei ordem aos meus corvos para alimentar você lá. Pensa, Deus manda Elias fugir. Deus dá uma ordem, Elias obedece. Sabe o que Deus faz com ele? Deus cuida dele. Deus não deixa Elias passar necessidade de nada. Quando o rio, o Querite, onde ele estava, ele bebia ali e era alimentado pelos corvos, ele seca. Deus fala para Elias: agora vai para Sarepta, e ali eu vou suprir as suas necessidades, ali eu vou cuidar de você. E ali Deus usa uma viúva pobre para suprir todas as necessidades de Elias. Pensa, percebe o que está acontecendo aqui? Deus direciona Elias para fugir, mas provém todo o sustento e o cuidado na vida dele. Elias obedece e ele tem êxito em tudo isso. Gente, a seca foi terrível, durou muito tempo. 3 anos depois, Israel ainda sofria com essa seca e com essa fome. E Deus envia Elias de novo para Acabe. Acabe estava procurando Elias, Elias vai a Acabe. Imagina a tensão, Elias sabia que era procurado. Mas a mensagem era essa: eu vou enviar chuva. O período de seca e fome passou. Mas eu quero que você olhe nos olhos de Acabe e fale isso para ele saber de onde vem essa chuva. Elias não teve medo de conversar com o rei de Israel. E naquele momento do encontro entre Elias e Acabe olha para Elias e fala assim: é você que está perturbando Israel? Mas uma coisa acontece ali. Elias convoca não somente Acabe, não somente os servos ali do palácio, mas Elias manda chamar todos os profetas de Baal, que Jezabel trouxe para o seu reinado, e todo o povo de Israel para o Monte Carmelo. E ali Elias estabelece um confronto super conhecido por nós, que foi aquele momento onde Elias clama por Deus, para que Deus se manifestasse àquele povo, para que aquele povo parasse de quebrar a sua aliança com Deus, parasse de adorar Baal e reconhecesse que Deus era o único Senhor de Israel.
Fogo desce do céu, o altar de Elias é consumido, os profetas de Baal são humilhados e eles são mortos à espada de Elias, eles são eliminados do reino. Ora, pensa num feito como esse, pensa como Elias ficou quando o fogo desceu, a sua oração foi respondida e o povo de Israel, muitos deles se ajoelham e dizem: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gente, Acabe volta para casa. E quando Acabe volta para casa, nós chegamos nesse texto que acabamos de ler. Acabe fala para Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Como ele matou profeta por profeta de Baal, para provar que somente Deus é Deus. Parece loucura isso. Mas estava acontecendo uma revolução ali naquele lugar. Mas Jezabel e Acabe, ao invés de se ajoelharem e verem a constatação do que aconteceu no Monte Carmelo e servirem a Deus e adorarem a Deus, a deixarem Baal de lado, Jezabel manda uma mensagem para Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E quando você pega a sua Bíblia, do capítulo 18 para o capítulo 19, nós somos apresentados a um novo Elias. Não o Elias do Monte Carmelo, o Elias que enfrentou Acabe, o Elias que disse para Acabe: não vai chover sobre a nossa terra durante um tempo e somente choverá quando eu orar. Não, esse Elias que não tinha medo, destemido, profeta, a boca de Deus naquele povo. No capítulo 19 nós somos apresentados a um outro homem. Quando Elias ouve do que Jezabel tinha dito para ele, a Bíblia fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Que coisa! Olha só o que ele faz. Em Berseba de Judá ele deixa o seu servo e ele entra no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de ziestra ou de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Eu queria que você olhasse para Elias junto comigo. O que Elias fez? O que ele estava sentindo? Ele era humano. Ele era humano como eu e você. E talvez nós estamos vivendo momentos exatamente como Elias está passando. Momentos de cansaço, momentos de exaustão, momentos de depressão, momento onde a desmotivação, a frustração tomou conta do nosso coração. Nós não estamos vendo mais luz no fim do túnel, nós não estamos vendo mais saída para as nossas vidas. Nós estamos talvez debaixo da sombra do zimbro, pedindo para Deus: Senhor, chega. Eu não aguento mais, eu não quero viver mais. Nós até disfarçamos, sabia? Porque tem gente que faz essa oração com outras palavras, dizendo assim: volta Jesus, volta logo, eu cansei da minha vida. Será que não está pedindo a mesma coisa? Gente, uma coisa que me chama a atenção é que Elias, dessa vez, ele tenta salvar a sua vida por si mesmo. Deus não mandou ele fugir. Se daquela outra vez, quando ele fala para Acabe, se torna um inimigo do reino, Deus olha para Elias e fala: vai para aquele rio que eu estou te mandando, ali você vai ser alimentado e cuidado por mim. Depois, quando o rio seca, Deus fala para Elias: vai para Sarepta e eu vou cuidar de você. Onde foi que Deus falou para Elias: vai para o deserto, foge, porque Jezabel vai te matar? Elias agora tenta salvar a sua vida por si mesmo. O que será que ele pensou? Se Deus não quis converter o coração do povo, do rei, da rainha, ele não vai me salvar também. Será que passou isso na cabeça dele? Ele não salvou os outros profetas que foram mortos. A Jezabel está fazendo uma chacina do povo de Deus. Eu também vou morrer. Curioso perceber que Elias não teve a mesma reação quando ele profetizou para Acabe. Ele não teve a mesma reação quando ele era ameaçado, perigoso do reino, perseguido pelo reino. Gente, Deus cuidou de Elias, mostrou um lugar para sua proteção. Ele enviou ele para Sarepta, alimentou com corvos, com uma viúva, proveu tudo o que ele precisava, pelo menos por 3 anos. A grande pergunta aqui é por quê? Por que tudo isso mudou no coração de Elias de uma vez por outra, de um dia para o outro? Por que ele não confiou
no cuidado e na proteção de Deus que já tinha experimentado por tanto tempo na vida dele. Ele tinha acabado de descer do Monte Carmelo, ele tinha acabado de ver um dos maiores feitos da história daquele povo. Deus mandou fogo do céu respondendo à sua oração e agora ele emerge no seu medo, ele sente coisas terríveis, ele perde o controle. Percebe isso? Percebe que essa história ela tem muito a ver com a nossa? Porque muitas vezes nós somos assaltados por esses sentimentos, essas emoções fortes e terríveis, que parece que nos fazem perder a perspectiva da nossa vida, o sentido da nossa existência, o significado da nossa história, o porquê nós acordamos todo dia de manhã, porquê nós vamos trabalhar, porquê eu estou fazendo tanto por essa família. Eu queria que você pensasse comigo algumas coisas que estão acontecendo com Elias aqui, porque tem muito a nos ensinar isso. E talvez eu e você estamos passando pelas mesmas coisas nesse exato momento. Primeiro, Elias não estava pensando de modo claro e realista naquilo que estava acontecendo com ele. Elias não conseguiu ver a realidade de fato do que estava acontecendo à sua volta. Elias tinha uma visão deturpada da situação. Ele olhou para a ameaça e ele temeu. Pensa nisso. A ameaça não vinha de Deus. Foi feita por um ser humano como ele. Alguém que ainda nem servia a Deus. O Deus que tinha protegido ele, guardado de tantos outros momentos. Se ele tivesse parado para olhar de forma mais realista para tudo que ele já tinha vivido com Deus, ele teria visto isso. Ele teria feito uma boa avaliação do seu momento e a sua fé teria produzido essa consciência. E uma consciência que não deixaria ele naufragar nas suas emoções, mas levaria ele a confiar e esperar em Deus mais uma vez. Temer as ameaças de Jezabel não era uma saída para Elias, mas ele foi por ela. Como nós falamos aqui, na semana passada, na semana retrasada, existem momentos da nossa vida, gente, nós estamos imersos nas nossas emoções. E quando nós nos imergimos nas nossas emoções, no nosso medo, na nossa preocupação, na nossa ansiedade, nós não paramos para uma intervenção consciente. Nesse momento, nós somos tragados por elas. Nós não conseguimos enxergar de forma clara e realista. Nós não conseguimos tomar decisões. Nós tomamos decisões precipitadas e perigosas. Elias podia ter trazido na memória dele o que Deus já fez por ele há pouco tempo, no Monte Carmelo, por exemplo. Isso teria mudado tudo, mas Elias não fez. Elias não orou. Elias não disse para Deus, eu estou triste. Elias se entregou aos seus sentimentos. Ele tomou essa decisão precipitada, perigosa, e sem ouvir a voz de Deus dessa vez, como sempre ele fazia, ele foge, porque ele está com medo de morrer. Ele está com medo da sua vida. Gente, qualquer um de nós ficaríamos com medo de perder a vida numa situação como essa. O que muda aqui é qual é a nossa atitude diante do nosso medo. Elias, ele não via a realidade. Ele não via toda a situação. Além disso, Elias se afastou dos seus relacionamentos encorajadores. Gente, olha só como o versículo diz. Quando ele foge em Berseba de Judá, ele deixa o seu servo e entra no deserto. Elias não queria ir para o deserto acompanhado. Ele deixou o seu servo em Berseba. Sabe por quê? Porque pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Só há espaço para uma pessoa debaixo da sombra do zimbro no deserto. Elias deveria ter ficado ao lado de um amigo de confiança, um companheiro que pudesse bombear coragem, força, objetividade na sua vida. Alguém que, vendo tudo que está acontecendo de fora e conhecendo a história de Elias, o seu chamado como profeta, aquele que viu os milagres de Deus na sua vida, mostraria para ele uma perspectiva da realidade que ele não estava conseguindo enxergar, porque ele estava imerso no medo. Essa transfusão de coragem o teria mantido forte. Mas a natureza humana insiste em funcionar de forma diferente. Quando nós estamos desmotivados, a primeira coisa que nós procuramos fazer é ficar sozinhos. E normalmente essa é a pior decisão. Muitas vezes, nesse momento, nós só mergulhamos mais fundo em nós mesmos. E nos afogamos naquilo que nós estamos sentindo. Curioso que Elias deixa o seu servo em Berseba, mas ele reclama para Deus porque ele estava se sentindo sozinho. Mataram os teus profetas.
Mataram todos eles, eu sou o único que sobrou. Elias não conseguia enxergar a realidade do que estava acontecendo. Uma vez, quando ele foi encontrar com Acabe, ele se encontra com Obadias, um servo de Acabe antes, e o próprio Obadias, que temia ao Senhor, ele disse: Elias, eu estou escondendo 100 profetas numa caverna, eu estou cuidando, alimentando dele, mas naquele momento Elias não lembrou disso. Elias só falou assim: não, eu estou sozinho porque matou todo mundo. Elias se fez sozinho porque ele sentia solidão. Elias não estava sozinho, mas ele se fez sozinho. Ele larga a mão do seu companheiro, ele larga a mão do seu servo, ele abre mão de ter alguém com ele. Sabe por quê? Porque ele emergiu nos seus sentimentos, ele emergiu nas suas emoções. Nós precisamos aprender urgentemente a importância de ter alguém do nosso lado em momentos assim. Momentos de fraqueza emocional, momentos que nós não conseguimos enxergar a realidade, nós não vemos com clareza o que está acontecendo com a gente. Nós precisamos perceber que Deus sempre coloca pessoas do nosso lado, para que elas vejam e falem a realidade, a clareza da realidade com a outra perspectiva que nós não estamos conseguindo enxergar. É uma outra paisagem. É difícil, mas a gente precisa resistir duramente à tentação de nos isolarmos e nos trancarmos em nós mesmos em momentos assim, mas não é fácil. Não é fácil. Além disso, Elias foi pego na contramão de uma grande vitória. Sabia que os nossos momentos mais vulneráveis, muitas vezes, eles surgem logo depois de uma grande vitória, de uma grande conquista? Especialmente se essa vitória for uma experiência tipo Deus me deu, Deus me livrou, Deus me salvou, Deus providenciou, Deus fez um milagre. Essa experiência do tipo Deus no monte. Momentos assim, nós precisamos amar, nós precisamos criar, uma situação que nos proteja contra os inimigos do nosso coração, porque nós ficamos vulneráveis. Charles Swindoll, um teólogo que eu gosto muito, um pastor que eu gosto muito, ele diz que gosta de observar os alpinistas. E ele comenta como que é a sensação de chegar no topo da montanha, que é o ápice da experiência desse atleta. Ele sobe, ele se esforça, ele se prepara, ele vai, ele sabe as estratégias, onde pisar, onde não pisar, como subir, quando respirar, como respirar. É uma experiência de moer os ossos, mas até chegar lá, existe uma adrenalina, uma determinação, uma motivação tão crescente no coração do alpinista e do grupo, que quando ele chega no topo da montanha, o coração dele é bombardeado por êxtase de uma conquista maravilhosa que ele se esforçou tanto para ter. Mas o Charles Swindoll fala o seguinte: aí vem o grande desafio, é descer a encosta. Sabe por quê? Porque a tendência é que esse alpinista fique menos empolgado, porque ele já conquistou o seu prêmio. E ele fica mais vulnerável, porque ele não presta atenção nos perigos e nos riscos, não como ele deveria prestar, não como ele prestava quando ele estava subindo. E às vezes, desprevenido, no momento de descuido, ele pode ter toda a sua vida aniquilada ali. Essa analogia explica um pouquinho, gente, a vulnerabilidade de Elias e a nossa vulnerabilidade também. A grande batalha ali no Monte Carmelo já era passada, aquela vitória do topo da montanha era só uma lembrança na mente de Elias. As suas energias, emoções já tinham atingido o pico. E agora Elias começou a descer. E descendo o monte, ele abriu mão da sua proteção. Ele começou a se alimentar de doses altas de frustração e decepção, talvez porque Acabe e Jezabel não caíram de joelhos reconhecendo o Senhor com o fogo que desceu do céu. Elias foi pego bem na contracorrente, agora estava instável, vulnerável, estava fraco emocionalmente. Além de emocionalmente, Elias estava fisicamente exausto, emocionalmente exausto. A oração de Elias debaixo daquela árvore é: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, chega, não dá mais, eu cansei. Elias desistiu do seu ministério profético quando ele deixou o seu servo, ele foi sozinho para o deserto, ele disse: eu não sou mais profeta em Israel, e a prova é porque ele olha para Deus e fala assim: me mata, porque o meu ministério acabou. Me mata porque a minha carreira acabou. Me mata porque a minha vida acabou. Me mata porque não tem condição mais de prosseguir. Elias, ele viveu no limite por vários anos. Ele foi um homem procurado.
Ele foi tido como um inimigo público número 1 do reino. Passou por momentos difíceis no deserto, quase morreu de fome quando o riacho secou. Teve um confronto incrível com os profetas de Baal. Elias está no fundo do poço em termos físicos e emocionais. Ele entra em burnout. Ele emerge na depressão. Elias sofre o infarto da alma e tudo isso interfere na sua espiritualidade, na visão de quem ele era, de quem Deus era sobre ele, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele percorre um caminho longo de quilômetros fugindo do deserto adentro, como se pudesse esconder de Deus. Ele se entrega à exaustão, ele chega ao último estágio, clamando a morte para Deus, deprimido, dizendo para Deus, cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Gente, se nós vivemos intensamente, constantemente, sobre tensão, estresse, sobre esse peso sobre as nossas costas e não descansarmos a nossa alma, nós também vamos terminar esmorecendo diante da pressão. Nós vamos sucumbir diante do medo, da frustração e da decepção. Muitos de nós ficam caídos pelo caminho porque pensam que são fortes o suficientes para chegar até o final. Mas quando descobrem que não são, se entregam e morrem. Muita gente matou a sua espiritualidade já, porque em algum momento da vida perdeu a sua fé, porque abandonou aquilo que cria. Elias, quando entra nesse estado, ele entra num estado de autocomiseração que vai corroendo o seu coração. A resposta de Elias para Deus é clara. Ele só lamenta, ele só reclama. Ele praticamente fala para Deus, coitado de mim. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, eu sou o único que sobrou, agora também estão querendo me matar. Eu estou sozinho, acabou, chega. Tá vendo essa autocomiseração, essa vitimização que Elias entra? É uma emoção tão inútil dentro do seu coração, porque essa autocomiseração vai mentir para você. Ela vai exagerar, ela vai levar você a lágrimas, ela vai cultivar uma mentalidade de vítima na tua cabeça e, na pior das hipóteses, ela vai levar você a desejar a morte quando te convencer que a vida perdeu sentido e que nada mais importa. Elias disse, eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um pobre coitado que não conseguiu fazer nada certo, nem o rei e a rainha eu consegui convencer. Olha só quem eu sou. Tá vendo? Ele se faz de vítima. Quem disse que ele tinha que ser melhor que os pais dele? Foi ele mesmo que colocou isso na sua cabeça, no seu coração. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de criar esse modelo irreal. E quando a gente não consegue viver nesse modelo irreal, a gente esquece que é ser humano, a gente nos rende às mentiras da nossa mente vitimizada. Meus amigos, em nome de Jesus, nós precisamos deixar Deus estabelecer os nossos parâmetros. Ele é sempre amoroso, receptivo. Ele é fiel para nos sustentar. Os parâmetros da graça de Deus são muito diferentes do que nós construímos sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a deixar Deus dizer quem nós somos. Deus nunca escondeu a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade dos seus servos. Deus nunca escondeu as nossas fragilidades. Deus sempre revitalizou a nossa alma e nos deu forças para prosseguir. Não entre numa corrente de vitimização. Não deixe esse sentimento ser maior que você mesmo. E para isso, nós precisamos aprender como Deus responde a tudo que Elias está vivendo e a tudo que ele fez até agora. E a coisa mais bonita que eu vejo na história de Elias é que Elias não obedeceu a Deus. Ele foi desobediente. Porque quando ele sai e foge para o deserto, ele abre mão do seu ministério, ele desiste de ser profeta, ele deixa o seu servo, vai caminhar sozinho. Elias estava na contramão de tudo que Deus tinha dito e desejado para ele. Mas Deus responde a Elias cuidando de Elias. É como se Deus olhasse para Elias com tudo que ele disse, tudo que ele fez e ele falasse para Elias, eu estou cuidando de você. Eu sempre cuidei de você. Eu sempre estive do teu lado. Eu sempre estive com você. Deus cuida do seu coração, Deus cuida da sua alma e com coisas belíssimas Deus faz ali para Elias.
Elias está sentado debaixo daquela árvore, desanimado, querendo morrer, pedindo a Deus a morte. E de repente ele sente algo encostar no seu braço e acordar ele. Eu imagino a cara de desânimo de Elias, olhando, porque ele estava dormindo. E quando ele olha um anjo, aquilo nem assusta Elias. Ele estava tão desanimado que aquilo nem assustou ele. E aquele anjo fala, levanta, come. Também já tinha sido alimentado até por corvo. Levanta, come. E quando Elias levantou, ele olha para um lado, olha para o outro. E o que tinha ali? Tinha um pão quentinho, um pão assado pelas mãos de Deus. Gente, pensa numa padaria boa que você conhece. Com certeza o pão de Deus é bem melhor. O melhor pão que já existiu foi esse que Elias recebeu, porque veio das mãos do próprio Deus. Aquele pão quentinho, que lembrou a infância de Elias, lembrou Elias quando ele comia pão quentinho perto da sua mãe, lembrou Elias quando ele comia pão quentinho com seus amigos, lembrou Elias dessas refeições maravilhosas que ele já teve na sua trajetória, na sua vida. Mas não tinha só pão, tinha água fresquinha para ele beber. Ou seja, no meio do deserto, sem comida, sem nada, querendo morrer, Elias recebe de Deus pão e água. E Deus está dizendo com isso, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. É muito bonito isso, porque no momento terrível de desmotivação e desespero, Deus continua ao lado do seu servo, Deus continua cuidando do seu servo. Gente, isso que é misericórdia. Misericórdia oferecida a Elias de uma forma maravilhosa. Entregue pelo próprio Deus em suas mãos. Existem 3 coisas aqui que nós precisamos aprender com essa atitude de Deus para com Elias. Primeiro, Deus permitiu que Elias tivesse um momento de descanso e refrigério. Deus entendeu o processo. Deus compreendeu o que Elias estava passando. Gente, sem sermão, sem repreensão, sem culpa. Nenhum relâmpago caiu do céu dizendo, veja só o seu estado, levante daí, rapaz, seu ingrato, seu inútil, fica de pé, volta logo para o seu trabalho. Ao invés disso, Deus disse, acalma, filho, relaxa um pouco, faz tempo que você não come, você está cansado. E deixa eu te lembrar uma coisa, eu estou cuidando de você. Deus manda um anjo, uma refeição, pão quentinho, água fresca. O cansaço pode até fazer Elias mudar de rumo. Mas Deus está lembrando, Elias, eu continuo cuidando de você a todo momento. A todo momento. Gente, na nossa vida nós passamos por isso o tempo todo, talvez nós que não percebemos. Quando nós estamos tão imersos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, muitas vezes nós esquecemos de olhar ao nosso redor com um olhar mais cirúrgico para ver os cuidados, os mimos de Deus na nossa vida. É muito comum recebermos de Deus pão quente e água fresca nos momentos mais difíceis e terríveis que nós passamos. E isso vem das mais variadas formas, porque Deus é tão pessoal que Ele sabe exatamente do que você precisa naqueles momentos difíceis que você está passando. Talvez é uma mensagem de WhatsApp, talvez é um e-mail que chega na sua caixa de entrada, talvez é um dinheiro que cai na sua conta bancária sem você esperar ou merecer. Talvez é um amigo que te liga, uma visita que você recebe em casa ou no hospital. Talvez é alguém que há muito tempo que você não conversava, de repente lembra de você e resolve te encontrar. Talvez é uma promoção na sua carreira. Talvez... Vocês percebem, esse pão de Deus, ele chega na nossa vida de alguma forma. Deus está mandando sinais e constantemente está dizendo, eu cuido de você, eu estou cuidando de você, você está cansado, relaxa, descansa, eu estou aqui do teu lado, come, você está precisando comer. Deus cuida de Elias com o melhor alimento possível, não somente o pão e a água, mas com a presença dele. Em momentos difíceis como nós estamos passando e vivendo, nós precisamos aprender com Elias. Que Deus respeita o processo dos nossos sentimentos, das nossas decisões, mas Deus nunca nos abandona, mesmo quando as nossas decisões são erradas. Deus sempre está com a gente, tentando nos trazer de volta, tentando nos mostrar a realidade, tentando dizer, você está exausto, eu sei, mas eu vou continuar cuidando de você.
Esses últimos tempos eu tenho lido muito o Salmo 23, e nesse salmo eu tenho debruçado, eu tenho chorado, eu tenho feito as minhas orações, e nada tira da minha mente, do meu coração, o primeiro versículo desse salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, e se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de absolutamente nada, muito menos dele. Eu não tenho falta da presença dele, eu não tenho falta do que ele pode me dar. É ele que me leva para os pastos verdejantes, é ele que me leva para as águas tranquilas, é ele que refrigera a minha alma. É Deus com seus mimos, com seus cuidados, dizendo para mim e para você, nos piores momentos da nossa vida, eu estou cuidando de você. Então, meu querido, minha querida, nesse momento que nós estamos vivendo de tamanha tensão, pressão e caos, abra os olhos para enxergar o pão quentinho e a água fresca que Deus está colocando na tua vida, através dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos, ou seja, de quem for. Mas abra os olhos para ver as coisas boas que Deus está fazendo, as coisas que Ele está proporcionando na tua vida, o cuidado de Deus todos os dias, com você e com aqueles que você ama. Pense nisso. Exerça a celebração. Exerça o que a Bíblia chama de ações de graça. Comece a trazer na tua mente, na tua memória, aquilo que te dá esperança, aquilo que te deixa grato, aquilo que te deixa cheio de alegria, de saber que Deus está do teu lado, que está cuidando de você. Não se esqueça disso. Quando você não estiver bem, traga isso à tua cabeça, traga isso à tua memória, traga isso ao teu coração. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O pão e a água. Da próxima vez que você receber uma mensagem de WhatsApp, um bilhetinho escrito à mão, uma carta pelo correio, um e-mail ou qualquer outra coisa, lembre-se que Deus está sempre enviando anjos com pão e água para cuidar de mim e de você, em todas as situações que nós estamos passando. A pergunta que eu quero deixar para você é: quem são esses enviados de Deus na sua vida? Pensa nisso. Qual é o pão e a água que você tem recebido hoje de Deus na sua vida? Um segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção é que, além de Deus respeitar o processo e dar descanso e refrigério para Elias, o pão e a água, Deus fala com Elias. Deus leva Elias a uma ponderação profunda no seu coração. Quando Elias estava ali, debaixo daquela árvore, o anjo chega para Elias e fala assim: ó, come, porque você tem uma jornada longa. E Elias come, e depois que ele dorme, descansa, ele levanta no outro dia e caminha rumo ao monte de Deus, o Monte Sinai. E ele vai ali, porque ali ele quer se esconder numa caverna e ali ficar. Ali ele está no meio do deserto. Mal sabia ele que Deus tinha um encontro marcado com ele naquele lugar. Elias vai, ele entra numa caverna, ele passa a noite nessa caverna, no escuro, ainda sozinho, abatido, sem perceber o que estava acontecendo. E de repente a palavra do Senhor chega ali com Elias, e o que Elias escuta é uma pergunta. Elias, o que você está fazendo aqui? Ora, gente, Deus sabia o que Elias estava fazendo aqui. Deus sabia por que Elias estava ali. Deus sabia disso, mas por que Deus está perguntando então? Porque Deus sempre usou essa estratégia. São perguntas que levam o nosso coração a pensar, refletir. São perguntas que levam minimamente a nossa vida a ser repensada e as nossas decisões serem repensadas. Deus usou mais uma vez a estratégia de fazer ele pensar no que estava acontecendo. Mais que pensar, é verbalizar o que estava no seu coração. Lembra que nós falamos muito isso semana passada? Deus sabia o que Elias estava fazendo na caverna, mas mesmo assim, ele prefere perguntar, sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus quer ouvir do nosso coração, Ele tem um relacionamento íntimo conosco, Ele quer ouvir aquilo que está passando dentro de nós. Nunca se esqueça disso. Elias estava acreditando numa enorme mentira, ele fala para Deus: mataram os teus profetas, eu sou o único que sobrou, agora todo mundo está procurando me matar também. Deus só ouve. Deus não fala nada. O máximo que Deus fala é: sai dessa caverna, está muito escuro aí dentro. Sai, vem para a luz, fica diante de mim no monte. Aqui é um lugar de encorajamento, aqui você vai ouvir minha voz, aqui você vai me ver. Põe seus olhos em mim, pensa um pouco nessa pergunta que eu estou te falando. O que você está fazendo aqui? Deus deu tempo para Elias refletir. Deus deu tempo para Elias pensar. Gente,
Elias, quando obedece ao que Deus falou, mesmo nesse estado de autocomiseração, pensando, eu sou o único que sobrou, mataram todo mundo, não restou ninguém. Elias olha para aquele monte e de repente vem um vento muito forte, um terremoto, um fogo, mas a Bíblia é clara, Deus não estava ali. Talvez o que Elias estava mais procurando para Asaf e Jezabel fosse isso. O vento forte do juízo de Deus, um terremoto que abalasse o coração deles, o fogo que consumisse aqueles dois idólatras pagãos que não ouviram o que ele pregou, o que Elias tinha dito. Mas Deus estava tratando o coração de Elias e ensinando para ele. Porque depois de tudo isso, vem uma brisa silenciosa, suave, que não faz muito barulho. E quando Elias ouviu essa brisa, ele sai, ele puxa a capa, cobre o seu rosto e ele fica na entrada da caverna e ali Deus fala com ele. Sua voz não vem em manifestações extraordinárias de poder como Elias estava esperando. Deus fala numa brisa silenciosa, suave. Nem sempre Deus age da forma como nós esperamos, gente. Às vezes nós clamamos pela vida e Deus manda a morte. Às vezes nós pedimos um milagre e o milagre não acontece. Às vezes nós falamos e perguntamos e questionamos e o que nós recebemos é o silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando de nós. Isso não quer dizer que Deus não está do nosso lado. Muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus, se não dizer todas. Às vezes Deus responde e nós não enxergamos. Muitas vezes Deus está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração, só que a resposta dele é diferente da nossa vontade. Ele está falando, mesmo quando nós não ouvimos. Deus tira Elias da caverna, ele tira Elias daquela autocomiseração, daquela desmotivação, depressão, e ali agora na luz, fora da caverna, fora da imersão no seu medo, naquilo que ele estava sentindo, Elias volta e pergunta de novo, e aí? Deus volta para Elias e pergunta de novo, e aí? Você pensou? Você pensou no que eu te disse? O que você está fazendo aqui? O episódio da caverna nos ensina que Deus está atento aos seus servos. Deus se revela aos seus servos, mesmo nos momentos mais improváveis. Nós precisamos crer nesse Deus que é um Deus pessoal, um Deus que está num relacionamento íntimo conosco, um Deus que nos ama tanto, a ponto de ir para o deserto conosco, e ali se colocar do nosso lado e dizer, sai dessa caverna porque eu quero falar com você. Elias pensou que tinha chego no fim da linha, mas Deus tinha outros planos para ele. E essa história termina de um jeito incrível, porque Deus restaura a visão de Elias. Deus restaura a capacidade de olhar e ver a perspectiva real, com clareza daquilo que estava acontecendo. Deus olha para Elias, depois que fala para ele, você pensou na minha pergunta? Você pensou no que eu te disse? O que você está fazendo aqui? Quem te falou para você vir para cá? E aí agora Deus olha para Elias e fala assim, então volta pelo caminho de onde você veio. Gente, essa frase é muito forte. Volta pelo caminho por onde você veio. Volta pelo caminho por onde você veio. Volta, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Deus fala, você desistiu de ser profeta, mas eu não desisti de você como meu profeta. Você desistiu da sua carreira, você desistiu do seu ministério, mas eu tenho uma carreira e um ministério para você. Você desistiu de me servir, mas eu não desisti de te cuidar de você. Volta, volta por onde você veio. E essa frase me lembra aquele texto de Apocalipse, quando Jesus olha para o príncipe da igreja e diz para ele, e olha para ele e fala assim, você perdeu o seu primeiro amor, então se arrepende. Olha onde você caiu e volta às práticas das primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia quando o seu coração ardia. Volta a fazer aquilo que você fazia quando você não estava triste e deprimido quando você está. Volta a fazer aquilo que te sustentava. Volta pelo caminho por onde você veio, porque eu vim até aqui te buscar e te trazer de volta. E ele diz, vai para o deserto do Damasco. Chega lá, unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú como rei de Israel. Perceba, Elias, você está com a visão distorcida de si mesmo, da realidade, da missão que eu tenho para você.
Mas de uma forma gentil, bondosa, Deus arrasta Elias para fora daquela caverna, alimenta Elias, dá descanso para Elias, dá refrigério, sabe os conselhos, mas sabe o que Deus faz de principal na vida de Elias? Deus cura Elias, colocando Elias de volta no caminho. Deus traz Elias de volta para ser o profeta de Israel. Deus ainda dá tarefas para ele, mostrando para ele que ainda havia lugar para ele, que tinha muita coisa que ele queria que ele realizasse. Ele ainda era o homem de Deus, a escolha de Deus para ser profeta de Israel. Deus, de uma forma maravilhosa, mostra para Elias que ele não estava sozinho. Ele termina dizendo: eu fiz 7.000 em Israel. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eles estão protegidos, eles estão guardados. Deus está fazendo algo no coração daquele homem. Deus está reconduzindo o seu coração à vocação e ao seu chamado. A confiança foi restabelecida, a mentira foi apagada, os sentimentos foram dissipados, Elias viu a luz. Gente, Deus redireciona Elias a um propósito de vida. Ele dá para Elias uma missão internacional, uma missão nacional e uma missão pessoal. Deus está falando: sua vida não acabou. Você saiu procurando a morte, mas deixa eu te contar uma coisa. Você não vai morrer, não. Percebe o cuidado de Deus? Quando nós voltamos pelo caminho que nós viemos, quando nós olhamos onde nós erramos, nos arrependemos e voltamos às práticas das primeiras obras, das boas obras, sabe o que acontece com a gente? Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós enchemos o nosso coração de alegria. Nós tentamos, de alguma forma, ver o pão e a água de Deus. E nós somos restaurados quando percebemos o cuidado, o tamanho da graça e do amor que Deus tem para mim e para você. E sabe mais? Deus tira Elias da solidão. Deus arranca Elias dessa solidão. Eu sou o único que sobrou, não tem mais ninguém. Deus olha para Elias e fala assim: unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel Maiolá, para suceder a você como profeta. Presta atenção. Unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge Eliseu. Porque aí sim vai acabar o seu ministério. Você vai passar o bastão para alguém, mas você não vai estar sozinho. Deus mostrou a Elias que o seu trabalho chegaria ao fim, mas não da forma como Elias planejava. Deus mostra a Elias o seu sucessor, mas Deus não deixa mais Elias sozinho, porque andar sozinho é perigoso. A Bíblia fala no final desse capítulo 19 que Eliseu se dispôs a seguir Elias e servir Elias constantemente. Deus não deu a Elias apenas um sucessor. Ele deu um amigo próximo, pessoal, alguém que amaria ele, compreenderia ele suficientemente para servir e encorajar Elias, e ele nunca mais caísse na cilada emocional da qual ele se enfiou. Gente, Deus não nos criou para vivermos como ermitões numa caverna, sozinhos, isolados. Ele nos fez para viver em comunhão, amizade, comunidade com os outros. É por isso que a igreja, o corpo de Cristo, é tão importante. Eu tenho repetido isso tanto aqui. Vamos ficar juntos. É ali que nós somos reunidos no amor, nós somos encorajados, nós nos encorajamos. A sua dor é a minha dor, mas também a sua força passa a ser a minha força. Nós somos criados para fazer parte da vida uns dos outros. De outro modo, nós somos empurrados para trás. Nós voltamos os olhos somente para nós mesmos. Nós pensamos como que a nossa vida é difícil, quão injusto a minha vida é quando eu olho a vida do outro. Nós começamos a comparar todas as coisas e só pensamos em nós mesmos. Quando nós olhamos para o outro, nós nos esquecemos um pouco de nós mesmos e nós somos transformados. Como é lindo, gente. Como é lindo perceber o que Deus fez. Deus tira o sentimento de solidão de Elias e diz para ele: eu vou te levar de volta para a comunidade. Tem 7.000 esperando você. Tem 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal, que estão esperando você. Deus coloca Elias no meio da comunidade para que Elias nunca mais se sinta sozinho. Deus dá Eliseu para Elias como servo, como sucessor, para que Elias tenha alguém que veja a realidade, o informe a realidade. Não ande sozinho não, gente. Quer um segredo? No meio de tudo isso que nós estamos vivendo, tenha amigos perto de você. Pega o teu telefone, liga para alguém, marca uma videochamada, conversa, joga o teu coração para fora. Mostra
a sua vulnerabilidade, fala com Deus e fala com alguém também. Nós precisamos disso, nós dependemos disso, Deus nos fez assim. Eu comecei essa pregação falando, o nosso problema não é que nós esquecemos que nós somos cristãos. Nós tentamos ser super cristãos, esquecendo que nós somos humanos. Nós temos sentimento de medo, incerteza, insegurança. Várias vezes isso vai acometer a nossa vida. Você quer ficar seguro? Primeira coisa, nunca se esqueça de que Deus tem pão e água para cuidar de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai até o deserto te buscar. Nunca deixe de verbalizar o que está no seu coração para Deus, porque Ele está sempre te perguntando, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você está assim? Você está se esquecendo do que eu já fiz na sua vida, de quem eu sou para você? Fala. Fala. Volta pelo caminho que você veio. Lembra daquilo que enche o teu coração com a missão, com o seu chamado, com aquilo que Deus te chamou para ser. Lembra de onde você errou, o que você abandonou, quais são as práticas que você deixou de fazer e por isso que você se enfiou nesse estado emocional. E não fique sozinho. Sozinho, nós imergimos em nós mesmos. Acompanhados, nós conseguimos ver a realidade clara do que está acontecendo com a gente. Se Eliseu tivesse do lado de Elias, Eliseu tinha dito para Elias, Elias, calma. Deus já cuidou de você em outras situações, calma. Jezabel não é páreo para Deus, calma. Deus é um Deus poderoso, vai te salvar de Jezabel com certeza, calma. Eliseu tinha mostrado para Elias que a mentira que ele alimentou sobre si mesmo não era verdade. Gente, como é lindo. Como é lindo aprender que mesmo nos momentos difíceis como nós estamos vivendo, de exaustão, cansaço, de depressão, Deus age com graça e com amor. Deus, diante do nosso infarto da alma, quando nós chegamos no limite das nossas forças emocionais, físicas, Ele nos mostra o pão, a água quente. Deus intervém com a graça, restaurando a nossa visão, renovando a nossa vocação, dando sentido de novo para a nossa vida, porque o sentido da nossa vida é Ele. Elias foi para o deserto porque ele queria morrer, desistindo de tudo. Elias nunca experimentou a morte. Elias foi aquele que Deus tirou daqui da terra sem experimentar a morte, que um dia estava de frente para Jesus, dizendo para Jesus, eu sei que você vai caminhar um deserto muito difícil agora, mas Deus está com você. No Monte da Transfiguração é Elias que aparece ali para dizer para Jesus, a sua morte vai salvar toda a nossa história, todo o nosso povo, toda a nossa nação. Então, meu amigo, minha amiga, reconheça a sua exaustão e o seu cansaço, não tenha medo. Não tenha medo disso. Mas busque uma visão mais ampla do seu problema. Converse com alguém, peça ajuda para alguém. Peça para outra pessoa olhar a sua situação e tentar te mostrar coisas que você não está vendo. Aproxime-se de Deus com sinceridade e vulnerabilidade. Fala o que está no teu coração, fala para Ele. Chama Deus para uma conversa, porque Ele vai te perguntar, o que você está fazendo aqui? Qual vai ser a sua resposta? E simplifique, gente. Simplifica a compreensão da nossa missão. Tenha claro na tua mente o que Deus te chamou para fazer na sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é o sentido de tudo que você vive? Deus te chamou para ser um advogado? Por quê? Deus te chamou para ser um médico? Por quê? Deus te chamou para ser professor, professora? Por quê? Qual o propósito que Deus tem para você? Porque Ele tem um propósito. Mas nunca se esqueça. Olha à tua volta. Porque sempre tem um pão quentinho e uma água fresca de Deus para abençoar a sua vida. Eu queria que você tivesse um tempo de oração aí. Nós vamos ouvir uma música que eu amo, que ela fala, eu preciso aprender um pouco mais de Deus, eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali, porque se uma porta se abre aqui, se outra se fecha ali,
Eu tenho que entender que Deus está cuidando de mim em tudo o que acontece na minha vida. Ele manda pão, Ele manda água, Ele manda amigos, Ele restaura a minha visão. Vamos orar enquanto essa música toca e depois nós terminamos esse momento tão bonito que nós estamos vivendo aqui juntos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim.
Eu sei, gente, não é fácil. É muito difícil viver tudo isso, passar por tudo isso que nós estamos enfrentando nesses dias e todo esse caos na nossa vida. Mas leia essa história. Leia a história de Elias. Comece lá do capítulo 16. Quem sabe você lê o capítulo 16, 17, 18, 19 e continua, porque essa história não para por aí e Deus continua cuidando de Elias e fazendo coisas maravilhosas na vida dele. Olha para a tua vida e veja esse Deus que cuida de você o tempo inteiro. Quem sabe você possa compartilhar isso com alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por esse momento, um deserto terrível. Compartilhe a sua vida com alguém que está precisando ouvir, que está precisando falar. Vamos colocar em prática tudo isso que nós acabamos de aprender. Vamos orar para que Deus nos ajude a fazer isso? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é capaz de mudar e transformar a nossa vida e a nossa história. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa história de Elias essa semana, para que nós pensássemos nela e tivéssemos a certeza do cuidado do Senhor, do pão, da água fresca, da presença do Senhor na nossa vida constante. O Senhor está fazendo para nós, para a Igreja da Vila, o que nós estamos fazendo aqui? Essa pergunta. Para que a gente pense, mas que a gente descubra que o Senhor não está no barulho, mas muitas vezes o Senhor está no silêncio. E no silêncio o Senhor fala ao nosso coração. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a te ver, nos ajuda a te sentir, nos ajuda a não passar, ó Pai, despercebido o pão e a água que o Senhor tem mandado todo dia. Nos ajuda a ver o cuidado, a proteção, a provisão do Senhor na nossa vida. Nos ajuda a ver o Senhor, Pai. Nós pedimos isso. Em nome de Jesus. Igreja da Vila, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o pastor que cuida de cada um de nós, e a presença dele, o Espírito Santo que habita no nosso coração e nos conforta, nos consola, estejam com cada um de nós e as nossas famílias hoje e sempre. Amém. Que essa semana seja uma semana muito diferente para você, meu querido. Que essa semana seja uma semana onde você viva isso com muita intensidade. Volte pelo caminho de onde você veio. Volte. Faça de novo aquilo que você fazia quando o seu coração ardia na presença de Deus. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Compartilhe todas essas experiências num grupo pequeno, na segunda, na quarta ou na quinta-feira. E que Deus esteja com você e abençoe você e a sua família. Fica com Deus, gente. Um grande abraço.